Você vai ouvir agora uma palavra com o pastor Erinaldo Silva. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, apenas o versículo 8. Livro de Eclesiastes. Quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe vai ouvir a leitura e Deus vai falar com você nessa noite. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, bem conhecida da igreja, diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos, toda a igreja, fazer essa leitura, em nome de Jesus. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Pode tomar o seu assento, você que tem lugar para sentar. Meus irmãos, eu quero, debaixo da graça de Deus, trazer uma mensagem com muita consciência, com muito temor de Deus para o seu coração nesta noite. E a leitura que fizemos, ela já traz para a gente uma explicação bem lógica, porque o texto está falando de óleo sobre a cabeça e de vestes brancas. O profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 10, ele disse que Deus nos vestiu com vestes de salvação. Nós estamos vestidos por causa do sacrifício de Jesus com as vestes de salvação que foram colocadas sobre nossa vida. A verdade, quem escreveu esse texto que fizemos leitura foi o homem que o próprio Deus disse que antes dele e também depois dele não haveria nenhum homem mais sábio do que ele. Esse texto foi escrito por Salomão. Salomão, ele escreveu 3.000 cânticos e 1.005 provérbios. É a Bíblia que diz isso. Mas a gente olha para a história de Salomão, esse rei tão abençoado que reinou 40 anos sobre Israel, e a gente parece que olha para a vida de Salomão e nunca teve problema, mas isso não é verdade, porque Salomão já nasceu dentro de um problema. A mãe de Salomão chamava-se Betseba, que Davi mandou matar, o marido dela colocou numa posição de guerra para o camarada morrer e ele poder possuir a sua esposa. A Bíblia tanto revela as coisas boas como coisas ruins feitas pelos homens para mostrar que a misericórdia de Deus está ativa desde os primórdios. Quando Davi teve o primeiro relacionamento com Betseba, Deus não permitiu que a criança vivesse. Davi orou, Davi jejuou, mas não teve jejum e oração que mudasse a sentença. A Bíblia diz que em seguida Deus consola Davi e Betseba. O problema tinha passado, uma nova história estava chegando. Mas as marcas do passado, do erro do passado, ficaram sobre a vida de Davi e sobre a vida de Betseba. Mas ela tem um relacionamento com Davi, depois que ele a toma como legítima esposa, uma das suas esposas, e ela tem esse filho. Ela dá à luz esse filho, e Davi, em comum acordo com ela, tentando consolá-la e agradá-la, combina com ela e coloca o nome do menino de Salomão, que significa pacífico. Eles concordaram, e tudo aquilo que a gente concorda, sempre quando faz em concordância, parece que funciona melhor. Só que tem coisa que a gente concorda aqui embaixo e Deus não concorda lá em cima. Parece que tem coisa que a gente projeta aqui embaixo e Deus não projeta lá em cima. Por quê? Porque os planos de Deus são diferentes dos nossos, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos.
Nós temos uma mente limitada. Deus não tem limite para a sua mente. A gente está pensando alguma coisa, criando um projeto, Deus já tem em mente a resposta daquilo que a gente está pensando. E a Bíblia diz que Deus manda o profeta Natan. Está escrito em 2 Samuel capítulo 12, versículo 25. Deus manda o profeta Natan, evangelista Jean, e diz para Davi: você pode chamar o menino de Salomão aí embaixo, mas aqui em cima eu vou chamar ele de Gedidias, que significa amado de Jeová. Irmãos, nós somos ruins. Escuta isso aqui que eu vou falar, que isso aqui é muito forte. Nós somos ruins para acreditarmos até às vezes na transformação de Deus na vida de pessoas. Nós somos ruins para, se nós passarmos na rua e nós olharmos para um camarada de brinco ou com o cabelo pintado de vermelho, nós somos capazes até de pensar que é uma alma cebosa ou alguém que não tem nenhum valor para Deus, e Deus às vezes está olhando e dizendo: esse eu tenho uma obra. Esse eu tenho uma obra. Irmão, tem igreja que não tem coragem de abrir um trabalho numa favela, num lugar que não tem muito luxo, porque acha que é deselegante para o evangelho, diferente do Deus da Bíblia, que trabalha buscando nos valados, nos recantos dos lugares às vezes mais pobres. Nós somos ruins para aceitarmos às vezes quem erra. O percentual de discriminação por alguém que já esteve no crime, mas foi recuperado, voltou tentando conciliar-se com a sociedade. O percentual de empresas que rejeitam é tão grande que muitos deles chegam até a ficar frustrados. Porque a ideia de pessoas que não têm o Espírito é que quem fez uma vez vai fazer depois. E a gente entende que o Evangelho de Jesus, quando acha lugar que tem a opção que Deus estabelece, que tem que querer e tem que crer, para que a obra seja completa. Mas quando alguém crê e deixa o Deus agir no coração, o Espírito de Deus trabalha. Eu estou falando isso porque enquanto Davi e Betseba estão chamando o menino de Salomão, Deus está dizendo: é Gedidias aqui em cima. Porque eu vejo diferente dos homens. Eu não vejo como os homens veem. É a Bíblia que diz isso a respeito de Deus. Eu tenho certeza que tem alguém aqui nesse culto. Vou dizer isso aqui porque Deus está me autorizando. Deus está vendo você diferente daquilo que os homens estão vendo. Deus vai fazer com você algo tão grande que alguém vai ficar assombrado. Deus vai honrar você de forma tão grande por causa da palavra, que alguém vai dizer: mas como pode? Pode, porque a palavra de Deus transforma, trabalha e faz aquilo que apraz a Deus. E agora, irmãos, nós vamos olhar para a história de Salomão. Salomão cresce. Quando Salomão chega a 20 anos de idade, a Bíblia diz que Davi já está avançado em idade, já está velho, não tem mais habilidades para reinar sobre Israel. E Deus tinha dito que Salomão seria o seu sucessor. A verdade é que Davi tinha muitos filhos. Ele tinha um filho preferido, chamado de Absalão, que vai morrer enforcado em uma árvore, depois transpassado pela espada. Davi tinha alguns filhos que ele tinha um certo privilégio com eles, mas a escolha de Deus era Davi. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui muito interessante. Olhe, quando se fala de salvação, começando do altar, a nave da igreja, Deus trata todo mundo igual. Mas quando é negócio de chamada, Deus trata de forma diferente. Está na Bíblia, pregador? Tá. A um Deus deu um talento. A outro Deus deu 3 talentos. A outro Deus deu 5. A outro Deus deu 10. Então Deus age de forma diferente. É Ele quem é Senhor. É Ele quem dita as regras. É Ele quem faz como quer. Só tem uma coisa que eu gosto de lembrar onde eu prego: que quem Deus tem uma chamada deve honrar e respeitar essa chamada que Deus deu. Porque você está recarregando Deus em você.
Quando você chega em qualquer estabelecimento, você está transportando a presença de Deus em você. É por isso que o apóstolo João, quando escreveu uma das suas epístolas, ele disse assim: se alguém diz que está com Jesus, então deve andar como Jesus andou. Como foi que Jesus andou? Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia responde como é que Jesus andou. Primeiro, andou fazendo o bem. No momento que eu digo que siga Jesus e eu faço o mal, eu não estou seguindo Jesus, é a Bíblia quem diz. Jesus andou, segundo, cheio do Espírito de Deus. Lembra quando ele saiu das águas batismais? Ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando nós andamos como Jesus andou, as pessoas observam. Os discípulos chegaram na cidade de Antioquia, na época da igreja primitiva, e foram chamados de cristãos, que significam pequenos cristos, porque eles andavam como Jesus andou. Jesus andava curando os enfermos, e nós temos essa autoridade para isso. Jesus andava estendendo a mão ao necessitado. Jesus andava ajudando o caído. Jesus andava falando a verdade, vivia na verdade. É por isso que ele repetia. Ele dizia na verdade, na verdade. Por quê? Porque ele era a verdade, andava na verdade e falava a verdade. E verdade não machuca, verdade cura. Verdade ensina, verdade fortalece. Quando eu falo de verdade, eu estou falando da palavra. Salomão, com 20 anos de idade, se assenta no trono de Israel. Irmãos, a vida tem fases. Paulo disse: quando eu era menino, eu agia como um menino, discorria como um menino, cantava igual um menino, mas depois que eu cresci, acabou-se as coisas de menino. Ou seja, uma criança, ela é imatura. Ela não tem habilidade suficiente de uma pessoa adulta. Um adolescente, um pré-adolescente. Eu tenho um adolescente em casa de 12 anos, um pré-adolescente, que a gente vê ele amadurecendo cada dia. E a gente sabe que só vai aprender mais coisas ou desenvolver de acordo com o crescimento da vida, com o passar dos tempos. Os tempos da mocidade chega o tempo da idade adulta, chega a idade que é chamada de melhor idade, a terceira idade, quando o cara chega a uma certa idade chamada velhice. São as fases da vida. Salomão está vivendo o início da sua fase adulta, 20 anos de idade. Ele com 20 anos de idade está na responsabilidade de guiar uma nação que não era qualquer nação, pastor Jorge, era a nação eleita, escolhida por Deus. Era o povo escolhido a dedo. Ele foi o terceiro monarca de Israel: Saul, Davi e agora Salomão. Só que Salomão, com 20 anos, ele sentiu o grau da responsabilidade aflorar no seu coração, no seu interior. Ele se preocupou, irmão. O crente que se preocupa em fazer o melhor para Deus, ele tem resultados extraordinários. O crente que se policia, que vigia, que está olhando para o céu, que está envolvido com o céu, ele vai ter resultados que vai estremecer o inferno. Salomão está ajeitando as coisas. Ele casa, no capítulo 3 de 1 Reis, diz que ele casa com uma das filhas de Faraó. Por que ele casou com a filha de Faraó? Porque ele foi criando alianças políticas. Salomão teve 1.700 mulheres e 300 concubinas. Teve mulheres dessas que Salomão nunca pegou nem na mão. Eram relacionamentos políticos e comerciais. Mas Salomão, com esses 20 anos de idade, com essa preocupação, de noite ele recebe uma visita de Deus. Deus visita Salomão em um sonho. E quando Deus entra no sonho de Salomão, Deus faz uma pergunta para Salomão, e Salomão entende no sonho que era Deus. Porque Deus faz como quer, do jeito que quer, Deus fala onde quer. E Deus perguntou a Salomão: Salomão, o que queres que eu te dê? O que é que você quer que eu faça por você? Afinal, você é rei.
Eu coloquei você no trono. Deus estava dizendo isso para Salomão. Eu dei o aval para você sentar nessa cadeira. Então, Salomão, decide aí o que é que você quer. Se fosse hoje, pastor Jorge. Tinha gente que pedia coisas que Deus ia fazer. Salomão pensou no sonho, porque Deus estava falando com ele. E disse, eu não quero prata. Eu não quero ouro. Eu não quero a cabeça dos meus inimigos. Eu não quero muitos anos de vida. Eu não quero fama. Eu só quero uma coisa, Deus. Que o Senhor me dê sabedoria para eu entrar e sair diante do teu grande povo. Ele não disse do meu povo, ele disse do teu povo. Diante do teu grande povo. Povo prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Irmãos, eu tenho certeza que Deus sorriu e pensou muito bem a escolha desse rapaz. Muito boa a escolha desse rapaz. Deus disse, Salomão, como você não pediu riqueza, nem fama, nem a cabeça dos teus inimigos, nem isso, nem aquilo, eu vou lhe dar sabedoria, vou lhe dar honra, vou lhe dar riqueza. E se você me obedecer como Davi, teu pai, obedeceu, os seus dias vão prolongar na terra. Ele está com 20 anos. Quando Salomão amanheceu o dia, irmãos, quando Deus fala, o ser humano estremece, e a vontade dele é de aumentar o relacionamento. A Bíblia diz que ele vai para o Monte Gibeão adorar ao Senhor, oferecer sacrifício, porque ele viu a boa mão de Deus estendida sobre ele. E agora começou um processo de Deus na vida de Salomão. Salomão começou a julgar causas que pareciam impossíveis de serem julgadas. Chegam duas mulheres para Salomão, e elas chegam brigando e dizendo, Salomão, essa criança que está no colo dessa mulher é minha. A outra dizia, não, a criança é minha. Salomão ouviu, e por causa da sabedoria de Deus, ele disse para um dos seus guardas, tragam-me uma espada. Trouxeram a espada e entregaram na mão de Salomão. Salomão disse, agora vocês dizem, a senhora é a mãe? Sou. A senhora é a mãe? Sou. Porque aquelas duas mulheres, elas estavam dormindo num lugar próximo uma da outra, e uma se deitou relaxadamente, matou o seu filho, e colocou no lugar da outra. Aí Salomão, para julgar com sabedoria e com equidade, chamou elas duas e disseram, senhora é a mãe? Sou. Senhora é a mãe? Sou. Você pega a criança pela cabeça e os braços você pega nas pernas. Elas pegaram. Salomão disse, guarda, aproxime elas que eu vou cortar essa criança no meio e vou dar a metade para cada um. A mãe verdadeira gritou, não, pode dar a criança para ela. Salomão disse, você é a mãe verdadeira, porque jamais uma mãe verdadeira vai querer que o seu filho seja morto. Então Salomão julgava com equidade, com justiça. O nome dele começou a ser espalhado. Eu li essa semana em 1 Reis 4, que Salomão organizou tanto o seu reinado, que ele tinha 12 príncipes, que esses príncipes, eles eram os servidores da sua casa. Cada um com a sua equipe servia durante um mês. E servia a melhor comida para ele e para os seus servos. Uma mulher chamada de Nicaula, Flávio José disse que o nome dela é Nicaula. Ela vem e viaja lá da Arábia, 1930 quilômetros. E ela vem ver a sabedoria de Salomão. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 10, que quando ela chega para ter esse encontro com Salomão, para provar com os seus enigmas, ela olha, pode ler 1 Reis 10, quando você chegar em casa, que você vai confirmar o que eu estou te falando. Ela olha para o assentar dos criados de Salomão, a forma carinhosa e honrosa que Salomão os tratava, a forma em que os servos respeitavam Salomão. Ela ficou tão encantada, e quando ela ouviu a sabedoria de Salomão, ela disse, bendito seja o teu Deus que te colocou no trono de Israel. E benditos são esses teus servos que ouvem a tua sabedoria. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Trabalhar sendo servo de Salomão era uma honra. Por quê?
Porque alguém como servo estava diante do homem mais sábio do mundo. Aí alguém agora mesmo está dizendo, se fosse eu que tivesse lá naquele tempo. Eu tenho uma coisa melhor para lhe apresentar. Uma certa vez Jesus entrou num lugar e estava discutindo a respeito de homens grandes. Abraão foi grande, foi. Davi foi um grande rei, foi. Aí quando falaram em Salomão, Jesus abriu a boca e disse, eu sou maior do que o rei Salomão. Se Jesus é maior do que Salomão, você já está entendendo, hein? Se Jesus é maior do que Salomão, você está diante do Deus que tem uma palavra maior do que Salomão. Salomão nunca pode dizer, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Jesus pode. Salomão nunca teve condições de dizer, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus abriu a boca e disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O privilégio nosso é maior do que os servos de Salomão. Porque Salomão era um homem passível de erro, que tinha as suas limitações. Jesus, além de ter a palavra da salvação para nos apresentar, nunca pecou nem no abrir da sua boca. E Salomão prossegue o seu ministério. Dessas 1000 mulheres que Salomão teve, ele se apaixonou por uma. A Bíblia diz que ele se apaixonou de tal forma que ele escreve o que é chamado na Bíblia de livro do Cântico dos Cantos ou Cantares de Salomão. Você pode prestar atenção que no livro de Cantares de Salomão, ele está escrevendo na época em que está passado de apaixonado. Ele realmente demonstrou o seu amor por aquela mulher. Mas os judeus que entendiam o amor de Deus pela nação de Israel, eles disseram, nós não vamos adotar essa mensagem de Salomão só como uma expressão de amor dele pela sua amada. Isso aí é uma tipologia do amor de Deus pela nação de Israel. Eles estavam certos, sim. Aí os pais da igreja, os primeiros cristãos entenderam que o livro de Cantares, ele é mais inspirado do que se imagina. Ele não é só a expressão do amor de Salomão pela sua amada. Não é só a expressão do amor de Deus por Israel, mas é uma expressão do amor de Cristo pela sua amada, que é a sua noiva, que é a sua igreja. Salomão escreve os provérbios que até hoje são usados em muitos países no sistema jurídico. O livro de provérbios traz verdades práticas sobre a vida. Traz ensinamento que quem segue o livro de provérbios, se não tivesse mais Bíblia, só provérbio era o suficiente para ensinar a gente o caminho do céu. Porque traz explicação lógica. Salomão ensina como é que é a vida, os desafios, como ser honesto, como andar na presença. Ensina homens, ensina mulheres, ensina crianças. Ele fala da sabedoria com uma graça tão grande que as pessoas ficam espantadas. Mas quando Salomão chega o tempo já da sua idade avançada, ele escreve o seu terceiro livro. Esse livro chamado de livro de Eclesiastes. Se você for dar uma olhada no livro de Eclesiastes, você vai ler as palavras de um homem maduro, de uma pessoa experiente. Você pode prestar atenção que você se relaciona com pessoas e você vê ela melhorar as suas atitudes, as suas palavras, as suas ações. Por quê? Porque ela está amadurecendo. O tempo da sua criancice passou. Agora ela é aquela pessoa responsável. É aquela pessoa que cresceu, que dá até prazer de você ter ela no grupo de amigos ou no hall de pessoas que fazem até o trabalho de Deus com você. Porque ela amadureceu. Ei, aquele crente que não orava, daqui a pouco está orando, ele amadureceu. Aquele crente que vinha uma vez por outra no culto, agora não perde nem ciclo de oração infantil, ele amadureceu. Ele agora quer crescer, agora o ritmo da oração dele mudou. Por quê? Porque ele está vivendo uma nova fase. A fase de olhar para os lados passou. Agora ele sabe em quem ele tem crido. Ele descobriu que verdadeiramente os céus é a morada eterna dele e ele não pode parar. Quem
Quem já viu pessoas crescer assim perto de você? Acontece demais, e a gente que é pastor de igreja, eu estou nessa pegada há 30 anos, eu já vi tudo e mais um pouco que você imaginar. Pessoas que decidiram crescer, pessoas que num culto mudaram as suas atitudes e nunca mais voltaram atrás. E Salomão está escrevendo Eclesiastes, e no capítulo 3 de Eclesiastes, Salomão diz assim: há um tempo determinado por Deus para todos os propósitos. Ele disse: há tempo de chorar, porque tem fase na vida do ser humano, que é a fase do choro. Quanto mais você chora, mais tem motivos para chorar. Ele disse: mas também tem o tempo de sorrir. Irmãos, eu vou dizer uma coisa profética aqui nessa santa tribuna. Tem tempo de sofrer, tem tempo de chorar. Mas tem tempo de tanta bênção que você vai ficar correndo e a bênção correndo atrás de você. Deus faz isso de vez em quando para mostrar que Ele está no controle. Há tempo de plantar, mas também há tempo de colher. Talvez você esteja nessa fase plantando e não vê resultado nenhum. Calma, continue plantando, continue semeando, continue fazendo a obra, continue servindo a Jesus, porque vai chegar a hora que Deus vai resolver agir nessa causa, vai resolver agir por você e em você, e só quem vai ser glorificado é Ele, e os resultados serão seus. Esta era a visão de Salomão. Essa era a ideia de um homem maduro, de um homem experiente, de um homem que tinha provado da benéfica de Deus, que tinha visto a boa mão de Deus sobre ele desde a sua infância. Mas quando ele está terminando de escrever Eclesiastes, Salomão pega todo o seu conhecimento de 40 anos, irmão. Nunca houve guerra nos tempos de Salomão. Foram 40 anos de paz. É por isso que o significado do nome dele terrestre é pacífico. Lá em cima era amado de Jeová, mas aqui na terra Deus deu aquela sabedoria tão grande para Salomão que teve inimigo que ele venceu com a paz. Agora você imagine a guerra vencida com a paz. Isso não tem preço. E tem hora que você não precisa brigar com a força do seu braço, com a força do seu intelecto. Tem coisa que você não vai resolver brigando, vai se estressar. Deixe Deus resolver por você. Ei, eu vou lhe dar uma dica: quer vencer batalha, vença na oração. Quer vencer peleja, vença orando. Esse ano vai fazer 30 anos que a minha mãe me descobriu que eu estava viciado em droga. E alguém lá no Nordeste, há 30 anos atrás, ser viciado em droga era um assombro, pastor. Era um assombro. A minha família, eu sou de uma família bem grande, bem tradicional, bem religiosa. Minha mãe ficou em estado de choque. E sabe o que é que ela fez? Ela não contou para meu pai, ela não contou para os meus irmãos biológicos, ela não fez alarde. Ela me chamou, evangelista Jean, e disse: eu vou entrar em oração e Jesus vai lhe pegar. A minha mãe era de uma igreja que tinha culto 7 dias por semana, 7 noites, e orava, parece que era um exagero de oração. Minha mãe disse: eu vou começar uma campanhazinha por você, para começar de 7 quarta-feira, de oração e jejum. Aí orou uma quarta, nada aconteceu. Orou uma segunda, quarta, ela orava a semana inteira, mas ela fez um propósito na igreja na quarta. Aí orou a terceira, quarta, e a oração dela era: pegue Erinaldo, Jesus, salve ele, liberte. Eu não dei a luz a filho para estar na droga. Quando está caminhando para a quarta semana, pastor, domingo de manhã eu acordei com vontade de ser crente. Você já viu disso, o cara acordar com vontade de ser crente? O cara acordou, um cara que nem eu, que estava imergido, irmãos, em tudo aquilo que não presta. Eu cheguei para minha irmã, que era crente, e disse para ela, o nome dela é Lúcia: Lúcia, eu quero ir para a igreja hoje aceitar Jesus. Ela já tinha me chamado tanto, né? Igual você chama seu parente: bora para a igreja hoje, até trata com amor. Não vou não, até promete e não vai. Eu fiz isso 2 vezes. Mas naquele dia era a resposta da oração. Minha mãe estava resolvendo orar e Deus estava resolvendo agir. Minha mãe estava decidida a orar e Deus estava decidido a agir. Eu vou profetizar que se você tiver decidido a orar,
Deus está decidido a agir por você. Os desafios não impedem da gente servir a Jesus. Eu sei o que é passar por uma UTI. Eu sei o que é passar pelo vale da sombra da morte, mas também sei quem é o Deus que estende a mão e livra por causa da oração da igreja. A guerra está travada, mas nós estamos em oração. Eu estou falando isso porque a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, que Deus vê lágrima e ouve oração. Quando Deus falou de noite com Salomão e fez as promessas, ele amanheceu o dia e foi para a oração. Quando Isaac, filho de Abraão, casou com Rebeca, uma história linda, dá até para fazer um filme de Hollywood. E ele tinha uma promessa de perpetuar a promessa do seu pai Abraão. Mas a Bíblia diz que Rebeca era estéril. E tem problema que vem para deixar vocês estagnados, para você desistir da vida, desistir de tudo. Sabe o que é que Isaac fez? Foi para a oração. Foi 20 anos de oração. Com 20 anos nasce Jacó e Esaú. Não desista da oração. Não desista porque Deus abre porta. Quando eu descobri que Jesus batizava com o Espírito Santo, é um novo convertido, eu fui para a oração. Eu fiz 7 dias de jejum consecutivo em oração, até Jesus me batizar com o Espírito Santo e com fogo. Tem gente que quer que Jesus encha, quer que batize, quer que dê dom de revelação, de profecia, da palavra, mas não quer orar. Eu vivi em tanta oração que um dia o meu pastor presidente me mandou substituir ele numa igreja. Quando eu cheguei lá para pregar no lugar do meu pastor presidente, que pregava muito, o pastor da igreja chega e deu um desgosto, que eu era novo convertido, Jean. Lia, pregava me tremendo, com medo. Aí eu preguei, mesmo com medo preguei, mesmo começando preguei. Quando terminou o culto, irmã, como é o nome da senhora? Irmã Georgina, Deus usou uma senhora para mim naquele culto, e Deus disse assim: eu vou abrir a sua mente e vou lhe dar entendimento da minha palavra. Eu vou lhe revelar os textos e você vai pregar dessa nação. E Deus começou a abrir a minha mente. E eu creio no que Deus fala. Irmãos, para vocês terem uma ideia, eu sei que não dá para gravar todos os capítulos e versículos da Bíblia. A Bíblia tem 1189 capítulos, 31.173 versículos. E esses livros, capítulos e versículos é a sustentabilidade da igreja, é o alimento da igreja. Quem sustenta a igreja é a palavra. E quando a igreja está na palavra, ela entra em oração, e aonde tem oração, tem salvação e tem resposta. Vou dizer uma coisa forte aqui mais uma vez: quem ora tem paz consigo. O Covid pode estar dos 4 cantos, mas ele tem paz. Pode estar desempregado, mas tem paz. Pode estar andando no carro que fede a gasolina. Eu já andei nos carros, mas a minha esposa, que chegava no culto, não dava nem para abraçar a gente, de tanto cheiro de gasolina. Mas nunca desistimos da obra. Mas nunca desistimos de orar. Mas nunca desistimos de fazer a obra. Eu com 10 anos de casado, 9 anos de casado, eu e minha esposa tínhamos 9 mudanças na obra de Deus. Eu estou dando testemunho para você saber que Deus movimenta você como movimentou a vida de Salomão e de tantos outros. E quando Salomão tem entendimento, pastor Jorge, que não adiantava 1000 mulheres, que quem trazia felicidade para ele não era ser conhecido como o maior monarca da sua época. Salomão chegou ao entendimento que não era a prata que era jogada nos cantos do seu reinado, que nem valor tinha. Não era a fama, não era o cabelo pomposo,
não era o jardim do seu palácio, não era o templo que ele construiu para Deus. Ele chegou a uma conclusão e disse: em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, não é hoje e amanhã não, em todo tempo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de novo, terça de novo. Ele disse: em todo tempo, sejam alvas as vossas vestes, e não falte óleo sobre a sua cabeça. Vestes alva, fala de pureza, fala de salvação, fala de relacionamento com Deus, fala de temor, fala de glória de Deus sobre a vida do crente. Vestes branca era a ideia central da mensagem de Salomão na época da sua experiência. Quem deseja vestes brancas neste tempo tão difícil é o crente mais diferente da nossa atualidade. Nós estamos vivendo um caos espiritual na vida de gente que não gosta mais de vestes brancas, que não está mais nem aí, que ser crente parece que é status. Não, irmão, ser crente ainda é caminhar para o céu. Ser crente é o inferno ainda olhar para você e dizer: esse aí tem dono. Eu estava pastoreando uma igreja numa cidade aqui próxima, chamada São Bento do Sul. 4 horas da manhã, 2 jovens da igreja, 2 filhas do irmão Valdir, bateram na porta da minha casa. Pastor Rinaldo, eu fiquei até meio assustado. Pastor Rinaldo, pai mandou chamar o senhor lá em casa agora. Eu falei: o que é que aconteceu, meninas? Elas disseram: olha, tem um sobrinho nosso que chegou lá e está acontecendo umas coisas estranhas. Eu falei: minha esposa está dormindo, que a gente tinha uma criancinha, uma bebezinha, não podia a esposa. Eu falei: para eu não ir só com vocês e ficar feio. Elas vieram a pé, tão desesperadas. Eu não ia pegar 2 adolescentes, botar dentro do carro e levar de madrugada. Peguei meu carro e fui. Irmãos, Deus me deu uma experiência. Quando eu cheguei perto da casa do Valdir, eu desliguei o carro, cheguei na chamada Banguela, em silêncio. Cheguei. Quando eu cheguei, o moço estava dentro da casa de Valdir, endemoniado, querendo quebrar tudo, daquele jeito que chama de encriquiada. Gritou, eu lá fora, nem o carro fez barulho. Ele gritou: quem é esse homem de branco que vem com você aí? O diabo viu o homem de branco comigo naquela madrugada. Aí eu já cheguei cheio de moral, porque andar com veste branca e com homem de branco do lado é outro nível. Eu cheguei, botei as mãos no rapaz endemoniado, expulsei o demônio, Jesus libertou e o resultado foi extraordinário naquela madrugada. Deus está precisando de gente que queira vestes brancas e olhos sobre a cabeça. Deus não está precisando de gente para ser só torcedor de um time de futebol e ganhar os maiores troféus. Deus não está precisando de alguém só para ficar famoso, se sentar numa cadeira de destaque da sociedade. Isso é bom, mas Deus está precisando de alguém que queira óleo na cabeça e vestes brancas, para fazer a diferença no meio dessa geração. Não é para andar com a placa no peito mostrando que você é melhor, ou maior, ou é mais profeta. Não, não é isso não. Ei, Deus está precisando de você, porque há alguém necessitado de você, há alguém que precisa de você. Esses dias um irmão estava orando, aquela oração fervorosa: ah, Jesus, vai lá no hospital, visita, vai lá, é a tua obra, vai lá. Aí Jesus disse: olha, eu quero ir no hospital com você, me leve lá, porque eu estou em você. Jesus dentro de nós, para a gente fazer a obra, e a gente quer jogar para cima dele. Jesus disse: coloca a mão sobre o enfermo e ele ficará curado. A sua mão tem unção, as vestes estão brancas, ei, tem óleo sobre sua cabeça. Não desperdice essa chamada de Deus em você. Comece a ler mais Bíblia. Pastor, eu não sei pregar. Deus tem dom para dar para você. Ah, mas eu não consigo orar. Consegue. Vá orando 15 minutos por dia. Daqui a pouco você se acostuma.
Tudo é prática. Quando eu saí da cirurgia do coração, o médico disse: você tem que caminhar. Você sai de uma UTI, você caminha assim, 2 passinhos assim, você fica cansado. Mas tinha que caminhar. A psicóloga lá dentro da UTI disse para mim: Renato, você quer sair daqui? Eu disse: quero, com certeza. Ela disse: pois você vai ter que fazer 2 coisas, caminhar e comer. 2 coisas que eu não queria na UTI. Mas comecei. Quando eu saí, fui para o quarto, quando recebi alta, voltei no cardiologista, ele disse, além da dieta da nutricionista, ele disse: agora você tem que caminhar, Erinaldo, no mínimo, 1 hora por dia. Eu comecei a caminhar 15 minutos. E minha esposa não era de caminhar também, começou a ir comigo para me ajudar. Porque a mulher sabe edificar a casa, né? Começou a ir comigo. A gente andava 5 minutos naquela praça de esporte lá de Itajaí, o Marcos Sabandê, talvez os irmãos sabem também, cansava. Hoje a gente consegue correr 1 hora. Eu estou dizendo isso para você porque tudo é você treinar. Treine a oração. Pastor, eu não vou preparar mensagem porque eu não tenho oportunidade. Irmãos, eu tenho uma Bíblia lá em casa. A minha Bíblia é quase tudo riscada. Olha os meus sermões onde estão. É tudo riscado assim. Tudo. Porque quando eu não tenho agenda, eu estou preparando mensagem. Quando eu não estou tendo oportunidade, agora a gente tem bastante pela misericórdia de Deus, mas eu continuo preparando mensagem. Por quê? Porque a gente sabe que veste branca e olhos sobre a cabeça vai fazer a diferença nessa geração. Jesus conta com você. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o tamanho da minha crise. Irmão, não ia resolver eu saber, só orar por você. Eu só posso lhe dizer uma coisa nesse culto. Deus me trouxe aqui para dizer para você o seguinte: está disposto a andar de veste branca e ter olhos sobre a cabeça? Estou. Então se prepare, porque Deus vai usar você. O preço da chamada é pesado, mas é gostoso. O preço da chamada é gratificante. Porque Deus anda com você. De vez em quando os aviões que a gente voa quer cair, mas Jesus segura. Mas faz parte. Irmãos, eu já voei, tem as contas. Cada vez que a gente vai decolar, o frio na barriga bate. Mas é a obra. A gente não tem outra opção. A obra de Deus tem que ser feita. Vestes brancas e olhos sobre a cabeça. Essa era a ideia de Salomão. Essas foram as palavras que Salomão falou para incentivar a própria vida de quem estava perto dele. De quem olhava para ele e dizia: você é o melhor rei que já apareceu aqui. Salomão dizia que nada, eu preciso de vestes brancas e olhos sobre a cabeça. Eu preciso das vestes brancas. Essa era a visão de Salomão. Irmãos, bem-aventurado o crente que entende que ele precisa melhorar. Bem-aventurado o crente que entende: eu estou orando, mas preciso orar mais. Eu estou lá orando. Meu Deus, eu estou orando. Eu trabalhei com um pastor, eu vou encerrar. Um pastor disse para mim que orava 2 horas por dia, achava que estava, meu Deus, orando demais. Ele era um obreiro integrado, trabalhava só na obra. Ele disse: eu orava 2 horas e para mim estava tudo certo. 2 horas de oração. Aí ele foi pastorear uma igreja. Aí tinha um velhinho lá na igreja. Ele disse que o velho orava 4 horas, sem se levantar, para começar. Nos horários de oração ele chegava. E um dia ele chegou, o velhinho estava orando. E disse: Jesus, eu estou desviado. Aí ele olhou para o velhinho assim, ficou ouvindo. Disse: Jesus, eu orava 7 horas, me ajuda, estou orando só 4 agora. Aí ele disse: então quem está desviado aqui é eu, que oro 2. Fique de pé com permissão do pastor. Somente um toque, seu Jesus. Pode preparar aí, viu? Para alguém ser curado. Somente uma palavra sua e o mar se acalma. Só tua presença. Dê um dó maior aí para a gente cantar esse. E tudo acontece. Qualquer estrutura estremece diante do teu poder. A escuridão logo se vai e a vida começa a brilhar. É porque o Rei
Jesus está neste lugar. Eu não vou temer, porque Jesus é comigo. Isso. Eu não vou parar, porque Jesus não vai deixar. Vai lá, bateria, vamos lá. Eu tenho um Deus que é Senhor no céu, Senhor na terra e Senhor no mar. Eu tenho certeza que na hora da luta Ele vai me ajudar. Eu tenho um Deus que é Senhor no céu, Senhor na terra, Senhor no mar. Eu tenho certeza que na hora da luta Ele vai me ajudar. Eu quero fazer um desafio aqui hoje com você. Eu vou pedir permissão ao pastor para isso que eu vou fazer. Se Deus falou com você e você está decidido recomeçar algo com Deus hoje, eu quero chamar aqui na frente. Pastor, eu já sou crente. Com certeza o nome está escrito no livro da vida. Eu estou falando de propósito. Jesus vai despertar você para orar. Deus tem obra com pessoas aqui dentro dessa igreja, pastor. Pastor, eu vou dizer uma verdade aqui. Chegará dia que alguém que está nesse culto aqui não vai estar, porque Jesus vai levar para o outro lado, porque Ele vai chamar. Você está debaixo de um treinamento de Deus. Pastor Erinaldo, Deus falou comigo, vem para cá. Eu quero orar por você aqui na frente. Quer começar um propósito novo de veste branca e olho para a cabeça? Vem aqui para frente que eu quero orar por você. Venha para frente, eu quero orar por você. Vai começar algo novo de Deus em você. Deus vai abrir seu entendimento para a palavra. Alguém vai ficar espantado quando ouvir você pregar a inerrante, a insofismável palavra do Deus de Jacó. Isso, esse aí tá bom. No oceano do Espírito, A glória é vestes brancas. Ao Deus do meu amor. Há uma presença dele neste lugar. Espírito, Espírito, Jesus vai encher você de azeite, de azeite, de que azeite. desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito de Deus, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Assim que diz o Senhor nessa noite. Tem azeite de Deus para derramar na sua vasilha. Tem azeite, tem azeite, tem azeite do céu. Tem azeite do céu, o presbítero Marco aqui nessa noite. Tem a graça de Deus para derramar em você. Vai recebendo aí. Ei, vai recebendo aí a graça. Recebe a presença dele, recebe. Recebe, recebe. Já tem alguém recebendo. E enche-me de novo. Vai recebendo azeite. Espírito, Espírito Oh, glória. de Deus, que desce como fogo. Receba azeite, recebe. Vem como Recebe em óleo. Pentecoste. Isso, recebe, recebe. Recebe de Deus, recebe de E Deus. enche-me de novo. Encha, encha até transportar. Quando ele estiver tocando, bate o Espírito Santo. Encha. Que desce como fogo. Encha, encha, encha do Vem azeite. como Encha, encha do Espírito Santo. Quando ele estiver cantando,
Recebe de Deus, recebe de Deus, recebe, 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 recebe. Há uma presença dele aqui, há uma presença dele aqui, há uma presença dele, há uma presença dele, há uma presença dele. Há uma presença do céu neste lugar. Recebe do céu. Recebe do céu. Deus vai usar você no profundo e no escondido. Vai sendo de repente. A terra vai ouvir verdade. Está chegando um novo tempo na chamada. Está chegando um novo tempo na chamada. Eu conheço o Deus que revela. Está chegando um novo tempo na sua chamada. Assim te diz o Senhor aqui nessa noite. É para receber azeite. Eu navegarei. É para receber do céu. Receba, moça. Receba, moça. Receba esta graça bendita de Deus em você. Por isso que Deus lhe chamou nessa geração, para você ser diferente. Ei, vão lhe chamar de estranha, vão lhe chamar de esquisita. Não tem problema não, porque dentro de você está a presença. Deus vai lhe mostrar que vai te tomar pela mão direita nessa geração. Espírito, abraça ela, abraça, ore com ela, e desce como fogo. há uma graça de Deus E como em Pentecoste, há uma presença do céu nesse lugar, e enche-me de novo. há uma presença do céu nesse lugar. Orações secretas, orações secretas serão reveladas por causa dos milagres. Vem como em Nem todas as horas alguém lhe vê orando. enche-me de novo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. A presença dela, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo. aleluia. Eu não sei você, segura o som um pouquinho aí, segura aí. Aleluia. Eu conheço essa presença, pastor. Eu conheço essa presença que está aqui. Isso não é emocionalismo. Isso não é pregador enfeitando, até porque a gente batiza com água, mas quem batiza com o Espírito é Ele. Deus desceu na casa para chamar alguém para a obra que Ele tem. Aleluia. Sim. Aleluia. O céu está aberto. A igreja do Senhor está sendo agraciada por Ele. Muitos passam na frente desse lugar e não valorizam
eu estou dentro dessa casa. Tenho fechado sepulturas de muitos que já pisaram neste lugar. Assim diz o Senhor, o Deus da igreja. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui nesse culto você tem problema nos ossos? Problema no joelho, na coluna, tem osteoporose? Tem algum problema nos ossos? Quem tem? Quem tem problema nos ossos? E você está aqui dentro dessa igreja hoje, eu quero orar por você. Vem cá, querida. A gente não está aqui para expor o problema de ninguém, mas nós estamos aqui para colocar a mão sobre o enfermo que a Bíblia manda Jesus curar. A senhora crê em milagre, irmã? Você tem o quê? No joelho direito? O que é que aconteceu? Faz muitos anos que eu machuquei e nunca ficou bem sarado. Olha aqui, escuta isso aqui. Filma isso aqui, Marco. Filma isso aqui. O joelho também. Machucou o joelho, tem água no joelho, mas o dono do joelho está aqui. Irmão, Jesus vai curar você. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É a palavra quem diz. Deus, o Senhor conhece os 206 ossos que ela tem no corpo. Foi o Senhor quem criou. A água do joelho dela faça secar hoje. Coloque o líquido necessário na rótula do joelho dela. Deus de milagre, Deus de providência, Deus de unção. Toque no joelho dela agora, Deus. Eu dou ordem de cura sobre o corpo dela agora. Quem tem unção na mão aí, estenda para cá. Quem tem unção na mão? Anda, raçudarabacá. Pode chorar. Jesus, faça uma cirurgia aqui no joelho dela hoje. Toca no joelho dela agora aqui, Deus. Toca, irmã, coloca a sua mão no joelho dela. Isso. Poderoso Senhor. Deus, coloque a mão do Senhor na frente da mão da tua serva agora. Seja restaurado agora, joelho. Em nome de Jesus. Aleluia. Seja restaurado agora. Receba de Deus o milagre. Recebe. Irmã Cleni, procura aí a dona perna. Procure. Não é vocês que oram para Deus curar quem entra aqui. Eu conheço. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Isso é bom, isso. A ti, ó Rei Jesus. Vamos logo emendar com a vigília. Adoramos o teu nome. Eu tô aqui para dar lugar. Nos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Segura aí de novo. Irmã, e aí? Procurou a dor? Oh, aleluia. Como é? Não tô sentindo nada.
O cara do SBT vai filmar assim, ó. Aleluia! Glória a Deus! Espírito Santo, glória! Você acabou de ouvir a poderosa palavra de Deus com o pastor Erinaldo Silva. Uma produção Visão Vídeo. Facebook Marcos Visão. Instagram visão.vídeo. E o WhatsApp 47 99101 6019.